O tema de hoje e o tema que lhe lançamos é realmente o medo. Eu gostaria que nos falasse um pouco sobre realmente esta palavra tão pequenina, mas que abarca tanto e que atinge tanto a população, ao fim e ao cabo, no seu dia-a-dia. É verdade, toda a gente alguma vez na vida teve medo, não é? O medo de morrer, o medo de perder, o medo daquilo do desconhecido. Mas refletir sobre o medo implica refletir sobre a própria vida, não é? Porque uma vida sem emoções é uma vida vazia. Portanto, o medo faz parte das nossas vivências. E nesta época que estamos a atravessar, nesta fase de facto, onde o medo tem um grande patamar, não é? Ocupa um grande espaço nas nossas vidas, não é? Que é o medo do desconhecido, o medo de algo que sabe que existe, mas que não sabemos onde é que está. E isso tem, de facto, uma franja muito maior e implica, sem dúvida, um cuidado e uma abordagem e vai alterar a nossa emoção do medo, que é a emoção, é sem dúvida, e o medo é uma emoção que nos protege e tem que ser vista como um fator de saúde mental, não é? Mas, na realidade, ele faz parte da vida de qualquer um de nós. Depois depende da dimensão que cada um dá a esta emoção. Podemos dizer que existem medos racionais ou medos irracionais, ou o medo é só medo? Todo o medo é racional? Há medos que são medos saudáveis e depois há medos patológicos. Quando ele deixa de ser saudável, quando ele deixa de funcionar como fator de saúde mental e quando lhe damos uma dimensão no nosso pensamento, na nossa vida, ou deixamos que o medo tome conta do nosso projeto, das nossas vidas diárias, aí podíamos estar a dizer que corremos o risco de esse medo se tornar patológico e se tornar extremamente obsessivo para tomar conta da nossa qualidade de vida. A pessoa consegue ter consciência quando é que esse medo deixa de ser um medo natural e passa a ser um medo patológico? A pessoa tem essa consciência do que é que já não é normal e que já está de alguma forma a interferir no dia-a-dia da pessoa, que já está a interferir na sua relação com os outros? A pessoa tem essa consciência ou não? Quando o medo se sobrepõe à sobrevivência e quando se sobrepõe ao equilíbrio emocional da pessoa, certamente está em risco a sua saúde, não é? E quando digo a sua saúde, estamos a falar da sua saúde mental. Quando deixamos que o medo tome conta de nós, o medo nos impeça de sair de casa, o medo nos impeça de termos um equilíbrio da vida, o medo nos impeça de comunicarmos livremente, o medo nos impeça de vivermos de forma tranquila, não é? E estamos aí, de facto, podemos estar em risco. Na realidade, o medo faz parte, carrega em si uma sobrevivência, não é? É uma forma de sobrevivermos. Um exemplo, eu não faço determinados disparates ao longo da minha vida porque tenho medo de os fazer. E isso é o medo que me protege, certo? Não faria um conjunto de coisas, não é? Agora, quando deixo de fazer atividades, quando deixo de me relacionar, quando deixo de sair, quando deixo de fazer coisas diferentes que para mim são prazerosas e que para mim são importantes, quando deixo de fazer um conjunto de objetivos e de planos e de gerir a minha própria vida pelo medo, então aí sim estamos a falar do medo patológico, o medo que me impede de gerir o meu autocontrole. Existem de alguma forma alguns sinais que possam ser dados em termos do nosso próprio organismo? Fisiologicamente, o medo funciona como um alerta vermelho, para que o nosso corpo se prepare para reações de perigo. Vamos imaginar agora nesta questão do Covid. É uma fase da nossa vida que todos, que esta emoção do medo ficou em alerta, não é? E talvez as pessoas nunca tenham sentido tanto medo como esta fase em que estamos todos a vivenciar, que é algo que a gente sabe que existe, que não se vê, que não sabe se está no puxador da porta, que não sabe se está numa relação, agora estamos à distância, mas se estivéssemos frente a frente, não é? Ou nos talheres do restaurante, ou na maçaneta das portas, não interessa, não é? De facto, o desconhecido alerta-nos muito mais para este perigo do medo e um medo um pouco descontrolado, que nos coloca numa zona de desconforto, de alerta constante e que pode alterar os nossos hábitos, os nossos pensamentos,
as nossas relações interpessoais e vai influenciar certamente a nossa qualidade de vida. Perguntavam por sinais. Sim, há alguns sinais e há alguns sintomas. Ora, um dos sinais, de facto, é quando nós começamos a dormir mal, não é? Se dormimos bem e passamos a dormir mal, estamos sempre com medo, sobre pensamentos obsessivos, a pensar sempre no mesmo, o mesmo tocar, o mesmo fazer, o mesmo... Isso vai certamente alterar, são sinais que algo não está bem. Se eu gosto de sair, gosto de passear, gosto de ir a um jardim e deixo de o fazer, deixo de fazer as minhas rotinas, algo não está bem. A pessoa condicionada por este medo que é um alerta, que está, de facto, pode levar para situações de risco, mas o pior risco é o meu pensamento. É eu deixar que este medo me controle de uma forma tão espontânea, não é? Os meus hábitos e as minhas vivências diárias. O medo alimenta-se do próprio medo. Por exemplo, e dando o exemplo da pandemia que estamos agora por todos a passar, ou seja, somos todos, neste momento, temos algo em comum, que é este medo do Covid-19. É comum, mais uns do que outros, é comum à humanidade neste momento, não é? O problema são aquelas pessoas que se está a começar a notar que se estão a privar de viver em prol desse medo. Existe um vírus e eu começo a notar que por parte de alguns utentes há uma limitação de vida, ou seja, eu já não vou, eu já não faço, 70% daquilo que fariam no seu dia-a-dia e na sua vida normal está agora a ser banido por causa de um medo, exatamente, de um vírus. O medo que é real, Gabriel, Exato, o medo que é real, não existe. Mas como é que podemos ajudar, de algum modo? Que dicas podemos dar, técnicas podemos fornecer a estas pessoas que têm mais dificuldade de lidar com este medo? Protegente desse próprio medo, não é? Uhum. Mas nós sabemos como é que este vírus, não é, transmite. Já se sabe. Então vamos falar de prevenção. Então vamos prevenir exatamente, vamos prevenir e a prevenção é não deixar de fazer as coisas, mas quando as fazemos, fazemos de uma forma prevenida, não é? Usando a máscara, lavando as mãos, não estando em juntamentos, não estando, mesmo até em grandes reuniões familiares. Agora, isto não nos pode impedir, cada um à sua maneira, se vá reorganizando e se vá organizando para o seu equilíbrio na sua qualidade da sua própria vida. Claro. Se damos muita importância ao medo, não é? O medo vai tomando conta de nós. Temos que ter respeito. Agora não lhe vamos dar muita importância, porque quando eu dou muita importância a esta emoção do medo, ele vai me impedir que eu tenha uma vida equilibrada no sentido emocional, relacional, social, e fique refém do meu próprio medo, e fique refém, muitas vezes, dentro de uma bolha, de um casulo da minha própria casa que me impede de viver a minha vida. Isto aí, poderíamos estar a falar de um medo patológico. Ele é real, mas não lhes vamos dar muita confiança. Vamos falar então de proteção. Vamos nos proteger contra os riscos desse próprio medo.